função governar o mundo. So likewise, when God asks the wife to submit to the husband, He's saying that you are equal, but you need to play different role in the family. Então, da mesma forma, quando Deus pede que a mulher se submeta ao marido, ela não está pedindo para que vocês se inferiorizem, mas para que vocês terão tarefas diferentes na administração da família. But I know many women struggle with this submission issue. Mas eu entendo e eu sei que muitas mulheres elas lutam com esse problema da submissão. Let us look at another story from 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5. Vamos ver uma outra história aqui em 2 Coríntios 8, de 1 a 5. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Now let me read to you. It says that, just to interpret for me, right? Yeah. More, I read you interpret. Okay. He said, moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. That in great trial of affliction and abundance of their joy, in their deep poverty, bound the riches of their liberty. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we receive their gift. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda boa vontade. So now in this story, Paul is telling the Corinthians that the Macedonian church are poor. E nessa história, Paulo está dizendo para os coríntios que o pessoal da Macedônia é pobre. But they also want to give to the Jerusalem church. Mas eles também têm o desejo de In dar. fact, they urged Paul to receive from them. Na verdade, eles insistiram com Paulo para receber dele. Paul says, they not only give with their ability, they give beyond their ability. E Paulo diz que eles não deram somente aquilo que tinham, mas deram além do que tinham. Now, to be honest, sometimes in giving to God, we even struggle to give within our ability. E para ser sincero, quando nós temos que dar a Deus, a gente tem dificuldade de dar até aquilo que a gente tem para dar. But this church give beyond their ability and they urge Paul to receive from them. Mas a igreja de Macedônia, eles fizeram o quê? Eles deram além do que tinham e insistiram para que Paulo recebesse aquilo. What is the secret? Qual que é o segredo? The last verse. O último versículo. They first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. E eles primeiro se deram a Deus e depois fizeram a vontade de Deus. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ok. So what is the key? Because they have fully given themselves to God, then it's no issue giving to the church. Então a chave aqui é o seguinte: porque eles se deram completamente a Deus, não havia problema nenhum para eles darem aquilo que eles tinham à igreja. If we have fully surrendered ourselves to God, there's no problem surrendering our wallet to God. Se nós nos rendemos integralmente a Deus, não vai ter problema de render também a nossa carteira a Deus. Many a times, to be honest, we still hold back something that we have not given fully to God. Às vezes a gente espera por coisas que a gente não tem entregue completamente a Deus. In the same principle, why is it that wife cannot struggle, or wife continue to struggle to submit to their husband? E nesse mesmo princípio, eu faço a analogia aqui. Por que as mulheres não podem dar tudo, entregar ao seu marido e respeitá-lo? Because many wives have not fully submitted themselves to God. E a resposta é porque a maioria das esposas não se submeteram completamente a Deus primeiro. We still want to be in control. Nós ainda queremos continuar no controle da nossa We vida. are afraid that if we submit fully to our husband, we lost control.
E nós temos medo do quê? Se eu me submeter ao meu marido, eu vou perder o controle. That's why I say it has to come back to the faith issue. Por isso que eu volto a dizer, isto é um problema de fé. It has to come back to the fear of the Lord issue. É um problema de temor do Senhor. It has come back to fully trusting the sovereignty of God over our life. O problema é confiar completamente na soberania de Deus sobre nossas vidas. That God created the world, He set the rules, we obey, full stop, no question asked. Deus criou o mundo, ditou as regras, nós obedecemos e ponto final. You might argue, oh, I submit, but my marriage do not work out. Você pode até reclamar e dizer, puxa, eu me submeto, mas meu casamento não melhora. Or the husband says, I love, but my wife never changed. Ou o marido vai dizer, né? Eu amo, mas minha esposa não muda. Our obedience to God is never meant to manipulate another person. A nossa obediência, o ponto importante aqui é o seguinte: quando nós obedecemos a Deus, não é para mudar as outras pessoas, é para mudar a nós mesmos. True? Verdade? We do it unto the Lord. Nós fazemos isso como ao Senhor. If we cannot see the result of this earth, we receive our reward in heaven. Se nós não conseguirmos ver o resultado nessa terra, com certeza receberemos nossa recompensa no céu. More importantly, we set a model, we set an example for our children, for the next generation. E o mais importante de tudo é que nós demos exemplos aos nossos filhos e à próxima geração. In Colossians chapter 1 and verse 16, Colossenses 1:16 it says that all things are created by God, through God, and for God. diz que todas as coisas foram criadas por Deus, por meio de Deus e para Deus. That includes our marriages. Isso está incluído no seu casamento. The problem is many a times we think that marriages are created to make us happy. O problema é que a gente entende que casamento foi criado para nos fazer felizes. Marriages are created to meet our needs. O casamento foi criado para satisfazer as minhas necessidades. No, marriages are created for the glory of God. Não, o casamento foi criado para a glória de Deus. When we see that, we allow God even use our marriages to sanctify us, to conform us to the image of Christ. E quando nós entendemos isso, a gente permite que Deus faça com que o casamento nos santifique e nos torne mais a imagem de Cristo. What is the highest call as a Christian? Qual que é o maior chamado enquanto cristão? Our highest call is not the Great Commission. O nosso maior chamado não é a grande comissão. Though the Great Commission is important. Embora a grande comissão é importante. Our greatest call of every child of God is to conform to the image of Christ. Nosso grande chamado para cada filho de Deus é nos conformarmos à imagem de Cristo. And marriage is a place, in fact, it's the best place. E o casamento é um lugar, na verdade é o melhor lugar para que isso aconteça. For you to grow. Para que você cresça. Because when we come to church, Porque quando a gente vem para a igreja, we all learn how to put on a mask. a gente acaba aprendendo como colocar uma máscara. We all learn how to say hallelujah. Todos aprendemos a dizer aleluia. Whether things good or no good. Se as coisas estão boas ou não, a gente aprende a falar isso. But when we are at home, Mas quando a gente volta para casa, our true self, o nosso verdadeiro eu aparece. we see yourself. Nós nos vemos como And somos. there you know, hey, I need healing, I need transformation. E aí é que você tem que entender, puxa, eu preciso de transformação, eu preciso de cura. But if you see marriage as for the glory of God, you allow marriage to sanctify you. Mas se você então entende que o casamento é para a glória de Deus, você vai permitir que o casamento te santifique. But when you see marriage for your happiness, for your satisfaction, when this marriage does not work out, you give up on that marriage. Mas quando você entende somente que o casamento é para a sua satisfação das suas necessidades, para a sua felicidade, você vai ficar triste com isso e você vai abrir mão dele.
And if the marriage has problem, it's always our spouse problem. E quando tem problema no casamento, sabe quem é o problema? O meu marido ou a minha esposa. Always says, if you don't crucify your expectation, you will always be crucifying your spouse. Se você, if you always crucify, If you don't crucify your se expectation, você não crucificar a sua expectativa no casamento, você vai estar sempre crucificando o seu cônjuge. crucifying your spouse. You should be asking God, what do you expect from me? O que você tem que fazer é pedir a Deus que te revele o que Ele quer de você nesse seu casamento. How can I be an agent of change in this marriage to glorify you? Como é que eu posso, Senhor, ser um agente de mudança neste casamento para te glorificar? You know, in Genesis, there's this story about Jacob having a dream. He saw the ladder going up. He saw a ladder and saw angels coming up and down. Lembra em Remember that? Gênesis tem a história de Jacó, que ele tem um sonho daquela escada, anjos subindo e descendo. You all know the Vocês story, sabem quem conhece a história? right? Ok? And then he wake up and says, wow, this is a gate. This is the house of God. It must be the gate of heaven. Ele disse, puxa, aqui a casa de Deus deve ser o portão dos céus. Now, in the New Testament, Paul says that we are the temple of the Holy Spirit. Mas já no Novo Testamento, Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. True? Não é verdade? That makes us the house of God. Então isso nos torna a casa de Deus. Jacob in the Old Testament equates the house of God as the gate of heaven. E o Jacó, lá no Antigo Testamento, ele comparou a casa de Deus como a portão dos céus. We are the house of God. Nós somos casa de Deus. The question is, are we the gate of heaven? Então a pergunta é, será que nós somos um portão para o céu? If we are the gate of heaven, our spouse touches the love of God through us. Então, se nós somos um portão para os céus, o nosso cônjuge vai tocar o amor de Deus através de nós. If we are the gate of heaven, our spouse touches the mercy, the forgiveness. Então, se nós somos esse portão para os céus, nosso cônjuge vai tocar em perdão, em misericórdia, através de nós. If we truly is the gate of heaven to our spouse, our family will have peace. Se nós realmente somos um portão dos céus para o nosso cônjuge, a nossa família terá paz. But unfortunately, we are the house of God, but we are the gate of hell. Infelizmente, somos casa de Deus, mas o portão do inferno. It is time that we really do reconsider our life before God. Chegou a hora de reconsiderarmos nossa vida diante de Deus. Let me finish the last part and we spend some time with prayer. Deixa eu terminar, fazer a última parte e depois vamos orar. Now, I'm quite sure many of you have seen this diagram before. Eu acredito que muitos de vocês já viram esse diagrama antes. Alguém aqui já viu isso antes? It says that God, here is God. Bem, as pessoas dizem, bom, aqui está Deus. If the wife is growing towards God, if the husband is growing towards God, they will grow towards one another. Então, se a esposa e o marido estão crescendo em direção a Deus, Grow closer towards one another. If the wife is growing towards God, husband growing towards God, they will grow towards closer to one another. e também ambos crescerão um para o outro. Grow closer towards one another. Ah, sim. Quanto mais cada um vai se aproximando de Deus, também cada um vai mais se aproximar dele, um do outro. Have you seen this? Já viram isso antes? Now again, I beg to differ from this teaching. Bom, de novo, eu vou ter uma opinião diferente nesse ensinamento. In the last few years, I've been dealing with missionaries, with pastors. Nos últimos anos eu tenho lidado com missionários e pastores. There are couples growing
mean serving God together. Casais servindo juntos a Deus. The wife is growing towards God. The husband is growing towards God. E eu vejo a esposa e o marido crescendo para Deus, indo em direção a Deus. They are growing further apart from one another. That's the truth. Mas, em vez de se aproximarem mais um do outro, eles vão se afastando um do outro. Isso é uma verdade. I teach in many web-based for family ministry school. Eu dou aula em muitas bases da Jocum e também nas escolas da família. Many a times it's because of missionary marriage are suffering. They come back to the school. E muitas vezes o que acontece é que o missionário está lá sofrendo, aí ele vem fazer escola. I have met many missionaries serving God, loving God, and their marriage are breaking down. Eu já encontrei muitos missionários servindo a Deus, que amam a Deus, mas o casamento deles estão destruídos. Now, how does it work? Mas como é que funciona isso então? I believe the proper diagram says husband and wife must come together, and then they grow towards God together. Então eu acredito que um diagrama certo seria: os dois se unem primeiro, para depois juntos servirem a Deus. Now, I know that the Bible commands the wife to submit to the husband. Eu sei que a Bíblia manda que a mulher se submeta ao marido, But the husband can always make it easier for the wife to submit to them. mas é importante saber que o marido pode facilitar essa submissão da mulher. Many pastors or missionaries say, "Oh, my wife is not supportive of the vision that God has given to me." Muitos missionários dizem: a minha mulher não tem a mesma visão que eu tenho. I told them honestly, it is not your wife's fault, it is your fault. Eu digo para eles com certeza: não é o que a sua mulher está pensando, é o que você está pensando. The Bible says you are one flesh. A Bíblia diz que vocês são uma só carne. Why is it that God is speaking to you and not God is not speaking to your wife? O que Deus está falando para você que não está falando para sua esposa? It's because you never bring your wife and spirit together. É porque você nunca trouxe a sua esposa para perto de você If your espiritualmente. spirit and your wife's spirit are intimate, are one, Se o seu espírito e a sua esposa são íntimos, whatever God speaks to you, she hears the same voice. seja lá o que Deus falar para você, ela vai saber também, é a mesma coisa. Why is it that my wife is willing to work to wait with me for 14 years? O que faz a minha mulher querer ficar ali comigo sofrendo por 14 anos? Is it because I've been the head of the house, that says the Lord, you follow me? É porque eu dei a ordem para ela e falou: não, você vai me seguir? No, Não, we pray together. nós oramos juntos. Therefore, she senses God is saying the same thing. Então ela sente Deus falando a mesma coisa. So she's also submitting herself to God. Então ela também se submete a Deus. You get what I'm trying to say? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Many a time we don't have unity, we don't have the same vision, we don't have the same direction, because we are not, our spirit are not united as one. E muitas das vezes nós não temos a unidade, essa união, a mesma visão, porque nós não nos unimos nisso. Now when God says, when husband and wife married, they shall become one, it is an event and a process. E quando Deus diz que eles se tornariam um, e então haverá um processo. It's like sanctification. É como a santificação. When we come to Christ, we are sanctified. Quando vimos a Cristo, nós somos santificados. But we are being sanctified daily. Mas diariamente nós continuamos sendo santificados. So we are one. The question is, how do we continue to grow in that oneness? Então a questão é a seguinte: se nos tornamos um, como é que nós fazemos para continuar essa unidade? 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. 1 Tessalonicenses 5, Paul says, 5:23. 1 Tessalonicenses 5, He 23. says, may God sanctify your spirit, soul, and body. E diz assim que santifique Deus ao seu espírito, sua alma e seu corpo. From that verse, we learn that we are spirit, soul, and body. A primeira coisa que aprendemos é que temos um espírito, uma alma e um corpo. But who is our real self? Mas quem é nosso verdadeiro eu? Our Quem real sou? self is our spiritual man.
O nosso verdadeiro eu é o nosso homem espiritual. We are spiritual beings. Nós somos seres espirituais. We have a soul. Temos uma alma We live in a body. e moramos, vivemos no corpo. It is not that we have a body, we have a soul and a spirit. Não é que nós temos um corpo com uma alma e um espírito. Because our body is not eternal, our soul is not eternal. It's only our spirit that is eternal. Porque o corpo e a alma não são eternos, o espírito é eterno. So our spirit is our real man. Então, o verdadeiro homem interior é o espírito. So when we talk about God intended intimacy, where do we start? Então, quando nós falamos sobre a intimidade que Deus criou, onde nós devemos começar? It starts from our spirit. Nós devemos começar no When espírito. our spirit are intimate, Quando o espírito está íntimo, it leads to our soul intimacy. ele vai levar a uma intimidade da alma. When our soul are intimate, it leads to physical E intimacy. quando a alma está íntima, ela leva à intimidade física. But the world teaches us spiritual intimacy starts from the body. Mas The world always teaches that physical intimacy starts from the body. Mas o mundo nos ensina que a intimidade física começa pelo corpo. A intimidade começa pelo It corpo. starts from our spirit. Ela deve começar no espírito. When you truly have spiritual intimacy with your wife, you have soul intimacy, you have physical intimacy. Quando você conseguir ter intimidade espiritual com sua esposa, com seu cônjuge, você vai conseguir a intimidade da alma e a intimidade física verdadeira. I believe that God intended intimacy for every couple. E acredite nisso, esta é a intenção de Deus para a intimidade para cada um de vocês, para cada casal. Amen. Amém? Thank you so much for Muito coming with us obrigado tonight. por ter vindo aqui essa noite. I know many of you are working, you have made a sacrifice to come. Eu sei que muitos de vocês têm trabalhado e é um sacrifício vir aqui essa hora. And I really pray that tonight, the short time that we have learned something. E eu oro para que esse pouco tempo que tivemos aqui você tenha aprendido alguma coisa. So before we close, I'll get my wife, Então, antes de terminarmos, eu vou pegar minha esposa pray for every couple here. e orar por todos os casais aqui. Okay? Let's pray. Vamos orar então. Father, we just want to thank you for this time. Pai, queremos agradecê-lo por esse momento. Father, I thank you for giving us this opportunity to able to share your word to your people. Pai, eu agradeço pela oportunidade de podermos compartilhar essa palavra com o seu povo. Father, even right now, I just want to commit each and every one of the couple in your hands. Pai, neste momento eu coloco cada um desses casais nas tuas mãos, Father, I pray, Father God, that you rule and reign in their lives. para que o Senhor possa reinar e ser sobre a vida deles. And Father, I just pray, Father God, that you be the center in their marriage. Senhor, eu oro para que o Senhor seja o centro do casamento deles. Father, I pray that you guide them by your truth Eu oro para que o Senhor os guie pela tua verdade and lead them to the marriage that is pleasing to your eyes. e os leve para um casamento que seja agradável aos teus olhos. Father, I just pray, Father God, if there's any area in their lives that's unpleasant to your sight, Father, I just pray that you will cleanse them once again. E eu oro, Pai, para que tudo que não é bom aos teus olhos tenha acontecido na vida desses casais, que o Senhor os limpe. Give them the intention, Father God, to want to make this marriage according to your ways. Senhor, dê a eles a intenção de fazer com que esse casamento caminhe na forma que o Senhor quer. I pray, Father God, right now that Lord, that you pour forth your grace, your favor, and your blessing upon their marriage. E eu oro agora abençoando eles, que seja derramada a sua graça e seu poder sobre eles, sobre seus casamentos. Restore and refresh them once again. Restaura-os e renova-os de novo. Even as they go out of this place, Father God, that they walk out with victory. E conforme eles saiam desse local, que eles comecem a caminhar em vitória. And let their marriage be appetizing to the people around them. E que o casamento deles seja interessante para as pessoas ao redor deles. I thank you once again and commit each and every one to you. Eu te agradeço de novo. In Jesus' name, amen. E coloco cada um de novo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amen. Obrigado.
Podem sentar, a gente chegamos finalmente. A gente vai ter esse momento mais uma vez aqui de ofertar ao Senhor, né? E como já foi dito aqui, a oferta será direcionada a esse casal. E ontem nós já contamos assim a disposição deles e o amor deles pelo Brasil em vir com suas próprias despesas e não cobraram nada de nós, né? Gastaram uma grana violenta para estar aqui. Então, o que nós podemos fazer é expressar nossa gratidão por eles e dando um presente, uma oferta, né? Eu sei que nós não vamos pagar a passagem deles, mas vamos dar aquilo que Deus colocar no seu coração como uma forma de honra por alguém que vem de um país, né, tão distante, que nos abençoar.